Presentes os conselheiros Nestor Batista, Artagão de Matos Leão, Durval Amaral e Fábio Camargo, os auditores Tiago Barbosa Cordeiro e Cláudio Canha, bem como o procurador junto ao Tribunal de Contas, Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta a sessão ordinária número 40 deste ano do Pleno. Ausentes os conselheiros Fernando Guimarães e Ivens Linhares, em razão de férias. Ficam convocados os auditores Tiago Cordeiro e Cláudio Canha para a composição do quórum de julgamento, conforme portaria já veiculada. Coloco a ata da sessão ordinária número 39, do dia 15 de outubro, para homologação. Está em discussão, está homologada. Concedo oportunidade para as comunicações previstas no regimento para a inclusão de processos na pauta, conforme também estabelece o nosso regimento. Conselheiro substituto Cláudio Canha? Não? Registro a presença, então, de acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Curitibana, que estão assistindo à sessão, sob a supervisão do diretor da Escola de Gestão Pública, Rodrigo Damasceno, e acompanhados do seu coordenador, Yuri Frederico Dutra, alunos que realizam visita técnica a fim de conhecer de perto o funcionamento do tribunal. Auguro que possam ter grande proveito com a visita. Deixo a palavra livre. Senhor presidente. Nestor Batista. Opa. Ainda em tempo, Cláudio Canha. Perdão pela extemporaneidade, apenas para devolver ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro, pedido de rescisão 544-214-15. Está devolvido o conselheiro Nestor Batista, então tem a palavra para o relato da pauta. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, conselheiro Durval Amaral. Só para comunicar a devolução dos processos 34, 25, 14/15 da pauta do conselheiro Artagão de Matos Leão e 21, 92, 16/15 do auditor Tiago Cordeiro. Estão devolvidos. Então, restituo a palavra ao conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, senhores visitantes, professores, acadêmicos, futuros juízes, promotores, procuradores, conselheiros, vereadores, prefeitos e deputados, não é? Sejam muito bem-vindos. Senhor presidente, eu começo com o relato de uma solicitação de certidão liberatória, é um recurso de revista interposto pelo município de Castro, protocolo 516-300/15, segunda Câmara indeferiu a emissão de certidão liberatória em virtude do atraso nas informações do SINAM da não eliminação da extrapolação dos gastos com pessoal havidos entre dezembro de 2012 e dezembro de 2013. A peça recursal procura justificar a adoção de novo software e de nova contabilidade que dificultaram o cumprimento dos prazos de remessa dos dados do SINAM. Quanto ao excesso de gastos com pessoal, alega o interessado que teria sido eliminado no primeiro quadrimestre de 2014. A Diretoria de Contas Municipais opina pela não concessão da certidão liberatória, Ministério Público também pelo indeferimento. Faço uma rápida fundamentação para, finalmente, acompanhar as manifestações pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso. Está em discussão o voto pelo conhecimento e não provimento? Está aprovado. O protocolo 182-355-15, município de Prudentópolis, embargos de declaração opostos pelo senhor Gilvan Pisano Agibert, prefeito municipal de Prudentópolis, em face do parecer prévio 14/15 do Tribunal Pleno, em sede de recurso de revista que teve provimento parcial e manteve a
irregularidade da prestação de contas do Poder Executivo de Prudentópolis, exercício financeiro de 2012, em razão de resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas de 2,88%, despesas não empenhadas no valor de 166.155 e déficit verificado nas obrigações financeiras frente às disponibilidades no valor de 857.786,21, infringindo o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O interessado alega que houve omissão no acórdão embargado, uma vez que as parcelas decorrentes de transferências voluntárias deveriam ter sido abatidas do déficit de disponibilidade frente às obrigações. As parcelas de obrigações oriundas de contratos de obras contempladas no PPA também deveriam ter sido excluídas do cálculo e deveriam ser incluídos os valores relativos aos restos a receber de transferências intergovernamentais. Também faço fundamentação do voto. Lembro aqui decisões do STJ, do ministro Paulo Medina, em embargos de declaração no recurso em mandado de segurança, onde lembra o ministro que o juiz não está adstrito ao alegado pelas partes, nem se obriga a rebater um a um seus argumentos, quando já encontrou razões bastantes para afirmar seu entendimento. Mais à frente também trago manifestação do Supremo Tribunal Federal, embargos de declaração em agravo regimental, em recurso extraordinário, ação popular, promoção pessoal, onde a ministra Ellen Grace manifesta-se e, em síntese, diz: os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. O voto é mais longo, evidentemente, mas amparado nessas manifestações e também nas manifestações já tomadas anteriormente em voto, a proposta é pelo conhecimento e pelo não provimento. Está em discussão a proposta pelo conhecimento e não provimento. Está aprovada. O protocolo 349-659-15, município de Palmeira, pedido de rescisão apresentado pelo senhor Edir Havrechak, prefeito do município de Palmeira, em face da decisão do Acórdão 897-15 da Primeira Câmara, que julgou irregulares as contas relativas ao Convênio 1/2013, firmado entre o município de Palmeira e a Associação Menonita Beneficente, no valor de R$ 110.039, tendo por objeto o atendimento a famílias em situação de risco. A causa da desaprovação consistiu na ausência de extratos bancários na conta específica, o que impossibilitou a análise das transações financeiras efetuadas entre 1/7/13 e 15/7/13 e entre 1/9/13 e 30/9/13. Consigno que o acórdão ora rescindendo imputou ademais sanções administrativas aos responsáveis. Por meio do acórdão 3748-15 deste pleno, foi concedida a liminar em favor da municipalidade, tendo em vista a verossimilhança da regularidade da prestação de contas, assim como caracterizado o periculum in mora, em razão da impossibilidade de a entidade obter novos recursos financeiros. A DAT é pelo provimento parcial do pedido, para que as contas sejam julgadas regulares com ressalva,
uma vez que as provas documentais apresentadas atenderam às prerrogativas para a devida regularidade das contas. O Ministério Público tem o mesmo entendimento e a proposta do relator, após fundamentação do voto, pelo conhecimento, pelo provimento parcial do presente pedido rescisório, feito pelo prefeito do município de Palmeira, julgando regulares com ressalvas as contas relativas ao convênio 1/2013, firmado entre o município de Palmeira e a Associação Menonita Beneficente, nos termos do artigo 16(2) da Lei Complementar 113/2005. Determino também o afastamento das penalidades constantes nos itens A, B, C e D do acórdão rescindendo, mantendo-se, no entanto, a recomendação aos interessados para que efetuem a readequação dos procedimentos utilizados, trazidos pela Resolução 28/2011 e pela Instrução Normativa 61/2011. Relatório e voto. Está em discussão. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, não exatamente para discutir a matéria, mas para afirmar ao conselheiro relator que tive a oportunidade de estudá-la e traria um voto nessa sessão, mas levando em consideração o voto do ilustre relator, eu acho coerente e vou acompanhá-lo. Mesmo conhecendo a matéria a fundo, entendo que o voto proferido pelo senhor relator está correto e vou acompanhá-lo. Obrigado. Alguém mais? Não, senhor presidente, apenas um breve comentário. Eu fui indelicado com o conselheiro Matos Leão, porque ele foi o relator do processo original. Naquela oportunidade, Vossa Excelência votou pela irregularidade, pela falta de extratos bancários em 2 períodos distintos. Posteriormente, os extratos bancários apareceram e nós pudemos ter a análise perfeita das contas. Motivo pelo qual mantive pela irregularidade ou pela regularidade com ressalva e afastei as multas. Por quê? A documentação, mesmo não estando de posse do tribunal, por uma falha funcional, já se encontrava no município de Palmeira. Por isso que eu estou acompanhando Vossa Excelência, porque tive a oportunidade de ler agora o processo novamente, com o encaminhamento desses novos documentos, me parece que a decisão de Vossa Excelência está perfeita, mesmo modificando a proposta que fiz naquela ocasião, mas a realidade naquela época é uma, hoje ela é diferente. Muito obrigado. Então, encerrada a discussão, ponho em votação. Está aprovado. O protocolo 324-478-15, Centro Cultural Teatro Guaíra, prestação de contas de 2014, a Diretoria de Contas Estaduais, pela regularidade das contas e fazendo uma série de recomendações. O Ministério Público acompanha a instrução da diretoria e a proposta do relator é pela regularidade do Centro Cultural Teatro Guaíra, contas do exercício financeiro de 2014. Relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Agradeço a Vossa Excelência, o douto plenário, a pauta está atendida. Agradeço também. Passo a palavra ao conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, também a minha saudação aos acadêmicos que aqui comparecem, honrando a sessão desse tribunal, também aos professores que os conduzem. Eu tenho, senhor presidente, o processo 61.16.19.14, que trata de um recurso de revista proposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em face de decisão consubstanciada no acórdão 3691/14, lançada no processo do município de Três Barras do Paraná,
atinente às contas do exercício de 2008, tratando unicamente de pedido para que este tribunal passe a realizar o registro das decisões emanadas pelas câmaras municipais em julgamento de chefes do Poder Executivo e, assim, repasse à Justiça Eleitoral o rol dos gestores com as contas desaprovadas em definitivo. Destaca-se que não há novos questionamentos sobre as contas propriamente ditas, que já haviam sido objeto de exame e devidamente aprovadas, conforme acordo de parecer prévio 130/14, transitado em julgado conforme certidão 803/14. No pedido, o Ministério Público de Contas interpõe o presente recurso visando a reforma da decisão, consubstanciada no acordo 3691, em relação à determinação de encerramento dos autos, sem a necessidade de aguardar o julgamento das contas pelo Poder Legislativo para posterior registro. Destaca, reiterando os argumentos trazidos na manifestação anterior ao acórdão recorrido, que, dada a imprescindibilidade do prévio registro por esse Tribunal de Contas da decisão de mérito emanada pela Câmara Legislativa do município sobre as contas do chefe do Poder Executivo, posto que a decisão prolatada em sede de parecer prévio somente se torna irrecorrível com o julgamento final a ser efetuado pelo Poder Legislativo Municipal, conforme determinações contidas no artigo 1º, a linha G, da Lei Complementar 64/90, com redação dada pela Lei Complementar 135/10 e do artigo 11 da Lei Federal 9.504/97. Ainda reprisou a existência de precedente da primeira Câmara desta Corte, acórdão de parecer prévio 198/13, proferido nos autos do processo 1792/71, em que restou determinada a expedição de ofício ao Poder Legislativo do município de Douradina, a fim de que encaminhe a esta Corte o resultado da apreciação das contas julgada nos moldes do artigo 31 da Constituição Federal. Entendeu o recorrente que o acórdão 3691, onde se decidiu que não caberia ao Tribunal de Contas o registro das decisões das câmaras quanto às contas do Executivo Municipal, não merece prevalecer, em razão da clara afronta ao parágrafo 5º do artigo 11 da Lei Federal 9.504/97. Observa também que, por órgão competente, há de se considerar tanto as decisões emanadas dos tribunais de contas, quando versar sobre temas a que se refere ao artigo 71, inciso 2º, 4º, 6º e 8º da Constituição Federal, e quanto às decisões emanadas do Poder Legislativo, quando versar sobre contas anuais de gestão do chefe do Poder Executivo. Também entendeu essencial enfatizar que o artigo 520 do Regimento Interno faz menção expressa ao artigo 11, parágrafo 5º da Lei Federal 9.504. Destacou ainda, caso o Poder Legislativo se omita de seu dever legal de julgar as contas do Executivo, compete a este órgão de controle externo fiscalizar e apurar as responsabilidades dos agentes políticos. Nas contrarrazões, em atendimento ao contido no ofício 1286/14, o atual gestor, senhor Gerson Francisco Gusso, se manifestou buscando que esse Tribunal de Contas proceda ao encerramento das contas apresentadas, haja vista que o Poder Legislativo daquele município se posicionou a respeito das contas do ex-gestor, aprovando-as, conforme faz prova, através do Decreto Legislativo
2022/14. A Diretoria de Contas Municipais, nos termos da Instrução 163915, ressalta que o mérito do recurso não interfere em qualquer juízo quanto à regularidade ou irregularidade das contas e que não haveria uma análise a ser feita entre o rol de competência da Diretoria de Contas Municipais. No entanto, citou que já proferiu manifestação sobre o tema através da Instrução 1452, onde concluiu que não cabe ao órgão de controle externo efetuar tal registro. Em síntese, opinou no sentido de que cabe ao relator decidir sobre a instauração de incidente processual, restando prejudicada a análise quanto ao mérito por parte da Diretoria de Contas. O Ministério Público, em última manifestação, parecer 638215, manifesta-se unicamente pelo não provimento do recurso, em razão da perda de objeto, uma vez que foi apresentado o Decreto Legislativo 1/14, que aprovou as contas do Poder Executivo. A nossa proposta, senhor presidente, inicialmente registra-se que o presente recurso de revista, proposto pelo douto Ministério Público, buscou a reforma do Acórdão 3691, originado nas contas do município de Três Barras do Paraná, no sentido de que se determine a instauração de procedimento de uniformização de jurisprudência, como previsto no artigo 81 da Lei Complementar 113. E assim, esse Tribunal de Contas passe a efetuar o registro das decisões das câmaras municipais quanto às contas do chefe do Poder Executivo, em observância ao parágrafo 5º do artigo 11 da Lei Federal 9.504. Em que pese os argumentos apresentados pelo recorrente, entendo que a Constituição Federal reservou aos titulares do Poder Executivo o julgamento político das contas, após o parecer prévio, não cabendo a esse tribunal o registro das decisões das câmaras municipais, uma vez que não há previsão normativa e ainda não ser instância revisora dos atos legislativos, conforme já especificado no Acórdão 3691/14. Ressalta-se que a lista dos agentes públicos com as contas julgadas irregulares encaminhada à Justiça Eleitoral, como determinado pelo artigo 1º, parágrafo 5º da Lei Federal 9.504. Ante o exposto, entendemos descabida a instauração de procedimento de uniformização de jurisprudência, no intuito de que se efetue o registro das decisões dos poderes legislativos quanto às contas do chefe do Poder Executivo, pois, além de não existir previsão legal para tal procedimento, não se mostra uma medida que observe os princípios da eficácia, eficiência e economicidade da administração pública. Concluo propondo o voto pelo conhecimento e, quanto ao mérito, pelo não provimento do recurso. Proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Senhor presidente. Conselheiro substituto Tiago Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Eu entendo como relator que o recurso, nos termos em que foi formulado e com a sua fundamentação, não deve ser provido, mas eu aí me permito discordar. Inclusive, a fundamentação de Vossa Excelência faz menção ao princípio da eficácia, eficiência, e eu quero... também. Sim, mas é porque eu entendo que o tribunal, mesmo que não tenha uma norma definindo que deveria controlar, e aí eu não entendo que deveria ser controlado, ele deveria sim ter um registro das decisões, inclusive, doutor Canha, para que, nas hipóteses de pedido de rescisão, o relator possa já saber, inclusive, se aquele parecer prévio já foi julgado ou não.
Então, eu creio que é uma informação que pode ser relevante para o tribunal e ele poderia tê-la, mas não como uma forma de controlar o legislativo ou, enfim, com outras intenções que não poder saber realmente o andamento. Eu acho que isso não afetaria em nada, pelo contrário, o desempenho do tribunal. Ainda para discutir, conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, não para efetivamente discutir, mas apenas para uma reflexão colocada aqui pelo doutor Tiago, até conversava também agora há pouco com o doutor Cláudio, e entendo que talvez o tribunal precisasse ter um mecanismo, não diria de controle, mas de conhecimento do resultado da análise prévia, uma vez feita pelo Tribunal de Contas, encaminhada efetivamente às câmaras municipais, que as câmaras tivesse, após o julgamento dessa análise prévia feita pelo Tribunal de Contas, um encaminhamento dessa decisão para o Tribunal de Contas, para que a gente tivesse, não digo nem o controle, mas pelo menos o conhecimento desse resultado. Porque, às vezes, o que acontece é que, ao sabor político do momento das câmaras municipais, às vezes fica 1 ano, 2 anos, uma legislatura, 2 legislaturas, sem que isso seja efetivamente apreciado no âmbito das câmaras municipais. Ficando, às vezes, até o prefeito refém, naquele momento da circunstância política do local. Então, para a reflexão, que a gente pensasse mesmo de que maneira legalmente, sem usurpar competência das câmaras municipais, não é? Porque é delas efetivamente a análise final das contas, nós fazemos a análise prévia, mas quem vai aprovar ou rejeitar as contas acaba sendo o município. Então, ficasse esse conselheiro Nestor, essa reflexão aqui de que forma, qual seria a maneira legal para que pudéssemos tomar conhecimento das decisões e talvez até no escopo mesmo de que as câmaras tivessem que informar dentro de um determinado prazo, não é, a análise da prestação de contas anual encaminhada no curso, efetivamente, naquele ano, não é, para a análise da Câmara Municipal. Senão, às vezes, fica lá 4, 8, 10 anos sem análise, fica muito discricionário essa condição que as câmaras municipais têm hoje. O conselheiro Cláudio Canha havia feito... Obrigado, senhor presidente. É que eu fui nominalmente citado pelo auditor Tiago, eu entendo que também legalmente não há nenhuma obrigação e acompanho o entendimento do doutor Durval, que se acha um meio administrativo, talvez até de cooperação, mediante convênio com o Tribunal Regional Eleitoral, que se possa fazer, então, esse panorama da situação do julgamento das contas pelas câmaras municipais. Já anotei o produto da discussão, já solicitei à secretária que encaminhe um pedido de estudo para o tribunal. Está aprovado o voto do relator. Senhor presidente, como relator... Pois não. Eu acho boa a proposta aqui feita, né, que não interfere no voto que apresentei, e talvez para isso, senhor presidente, Vossa Excelência pudesse encaminhar um ofício às câmaras municipais, propondo, determinando, pedindo que tão logo as contas do Poder Executivo sejam julgadas nas câmaras, esse tribunal seja comunicado. Encaminha a diretoria competente que faz o acompanhamento. Está recebido a sugestão, está acatada a sugestão e vamos tomar as providências. Vossa Excelência continua com a palavra para o relato da pauta. Senhor presidente, o processo 7770-1014, que é um pedido de rescisão e vem do município de Jaguaraíva. Tem a pretensão de concessão de liminar com efeito suspensivo, está proposto pelo senhor José Sloboda, prefeito municipal,
e pelo espólio do senhor Otélio Renato Baroni, responsável à época, em face do Acórdão 296-14 do Pleno, que decidiu pelo conhecimento e provimento parcial de recurso de revista, para fins de modificar parte do Acórdão 80-14 da Primeira Câmara, regularizando um item, o relativo à falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério, mas mantendo a recomendação pela irregularidade das contas do exercício de 2012, de responsabilidade do senhor Otélio Renato Baroni, em razão da falta de aporte financeiro ao regime próprio da Previdência Social e aplicando-lhe a multa prevista no artigo 87, parágrafo 4º da Lei Complementar deste Tribunal. O interessado propõe o presente pedido com base no artigo 494, incisos 2 e 3 do Regimento Interno, acostando documentos visando demonstrar, em síntese, a ocorrência de erro material na decisão vergastada, quanto ao valor pago a título de aporte financeiro ao regime próprio da Previdência Social. Aduz que a decisão objurgada baseou-se em informação equivocada do laudo atuarial do Instituto de Previdência e Assistência Social do município de Jaguaraíva, que informou o montante devido de R$ 1.517.572,86, sendo que, segundo os cálculos elaborados nos termos da Lei Municipal 2040/09, este corresponderia a R$ 1.136.200,52, gerando, portanto, uma diferença de R$ 381.372,34. Por meio de petição intermediária de número 66.253.15, o postulante acosta aos autos a Lei Municipal 25.30/14, a qual dispõe sobre o pagamento da diferença do valor apurado do fluxo financeiro de amortização do déficit técnico atuarial, correspondente às parcelas do exercício financeiro de 2012. Ao final, pugna pela procedência do pedido para fins de desconstituir-se o Acórdão 296/14. A Diretoria de Contas Municipais observa que, embora o peticionário tenha encaminhado justificativas e documentos visando demonstrar que o valor informado pelo Instituto de Previdência está em desacordo com o apresentado na Lei Municipal 2040, tal alegação não foi acatada pela decisão, eis que o aludido parecer atuarial, além de apresentar cálculo mais recente e não da época, já levou em consideração a citada lei, bem como a Lei Municipal 2078/10, não anexada neste contraditório. Assevera que o valor de aporte para o financiamento do déficit técnico do regime próprio da Previdência no ano de 2012 foi realmente R$ 1.517.572,86, sendo que foram efetivamente pagos no referido exercício R$ 946.833,79 e ainda R$ 94.683,38 no exercício posterior de 2013 e R$ 94.683,35 no exercício de 2014, restando pendentes de recolhimento o montante de R$ 381.372,34. Assim, diz a DCM, considerando que restou comprovado que os pagamentos devidos ao Instituto de Previdência e Assistência Social do município não foram efetuados pelo responsável quando deveriam, gerando uma dívida que foi reconhecida somente em 2014, opina pela improcedência do pedido de rescisão,
mantendo seu parecer prévio pela irregularidade da prestação de contas do município de Jaguaraíva referente ao exercício de 2012. O Ministério Público de Contas, no parecer 12.374, corrobora o opinativo da unidade técnica pela improcedência do pedido. A nossa proposta, senhor presidente, é que destaca-se que o Acórdão 296/14 mereceria reparos parciais, unicamente no item relativo à aplicação da multa prevista no artigo 87, parágrafo 4º da Lei Orgânica, uma vez que resta comprovado nos autos o falecimento do seu destinatário, senhor Otélio Renato Baroni. Entretanto, observamos que já após a prolação da decisão recorrida, mas antes do recebimento do presente recurso, foi autorizada a baixa de responsabilidade do gestor falecido, consoante despacho 37.83/14, proferido nos autos originários, razão pela qual entendo sanado o item, sem necessidade de qualquer reforma. Relativamente ao mérito recursal, cumpre destacar que um ato de gestão realizado no exercício de 2014, que teve por objeto sanar dívida do exercício financeiro de 2012, não pode ser aproveitado para tornar regular a omissão do gestor à época, eis que é demonstrado nos autos que o município não estava realizando as transferências necessárias de aportes ao regime próprio da Previdência, visando equacionar o déficit atuarial e a consequente busca do equilíbrio financeiro do sistema. Diante do exposto, acompanhando as manifestações uniformes da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público, proponho o voto pelo conhecimento do presente pedido e no mérito pela sua improcedência, mantendo-se a decisão consubstanciada no acordo de parecer prévio no 296/14 do Pleno. Relatório e votos. Está em discussão. Senhor presidente. Conselheiro substituto Tiago Cordeiro. Senhor presidente, essa situação de o laudo atuarial fazer um cálculo do que seria o déficit e o tribunal, acertadamente, verificar se houve o repasse devido para fazer frente àquele déficit, ela é interessante e me causa, embora eu concorde com esse proceder, eu fico apenas questionando. Me parece que o laudo atuarial é do mesmo exercício em que o município deveria efetuar esses repasses. E me parece que há aí um problema eventual até de aprovação de lei, porque, tendo em vista o déficit atuarial, o novo cálculo seria necessário, eventualmente, um período para que isso pudesse ser implantado. Então, sob essa perspectiva, eu vou pedir licença ao relator e vou solicitar a vista desse processo. Não havendo oposição, as vistas estão deferidas. A minha pauta está esgotada e eu agradeço a atenção de todos. Agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra ao conselheiro Durval Amaral, que é o corregedor. Senhor presidente, iniciando pela pauta da corregedoria, e com o intuito de atender ao disposto no artigo 436, parágrafo único, inciso 4º do Regimento Interno, comunico a esse Tribunal Pleno o arquivamento dos seguintes processos em sede de juízo de admissibilidade de 15 de outubro de 2015 a 22 de outubro de 2015. Processo número 10.90.833.14, trata-se de uma representação no município de Tamboara, despacho 1536.15. Processo 10.41.36.14, um requerimento externo no município de Palmas, despacho 15.86.15. Processo 47.38.67.14, uma representação da Lei 866/93 do município de Cândido de Abreu,
despacho 1589-15. Processo número 10.11.750.14, um requerimento externo do município de Jaguaraíva, o despacho 1595-15. Processo número 10.02.90.14, requerimento externo do município de Califórnia, despacho 1698-15, representação da Lei 866/93, processo número 68.97.35.15, do município de Atalaia, despacho 1769-15. Processo número 18.64.31.15, uma representação do município de Maria Helena, despacho 1786-15. Processo 56.16.66.15, uma representação da Lei 866/93, município de Rio Azul, despacho 1788-15. Processo 65.51.15, uma denúncia do município de Quatro Barras, despacho 1789-15. Ainda na pauta da Corregedoria, senhor presidente e demais membros dessa corte, o processo número 49.91.5507, trata-se de representação encaminhada pelo juízo da segunda vara do trabalho de Umuarama, que noticia supostas irregularidades cometidas pelo ex-procurador-geral do município de Umuarama, Sérgio Issal Ono, consistente no duplo patrocínio em ação judicial envolvendo a municipalidade e seu cliente, bem como possível prejuízo aos cofres públicos em razão de acordo judicial firmado nos autos de reclamatória trabalhista ajuizada por Adúcio Garcia em face da Cooperativa dos Trabalhadores Rurais Volantes de Umuarama, limitada, e do município de Umuarama. Recebida a representação em aberto contraditório, o senhor Sérgio Issal Ono aduziu que atuou como procurador-geral do município no período de 1º de janeiro de 2005 a 22 de 12 de 2006, mas que o acordo judicial firmado ocorreu em 31 de janeiro de 2007, momento em que não mais possuía vínculo jurídico com o município. Afirmou ainda que não houve atuação simultânea como advogado do senhor Adúcio Garcia e como procurador do município. O prefeito à época, senhor Luiz Renato Ribeiro de Azevedo, gestão 2005 a 2008, informou que determinou a abertura de sindicância, a qual concluiu, dentre outras coisas, que o advogado Sérgio Issal Ono não atuou diretamente nos processos de reclamação trabalhista, no período em que esteve no cargo de procurador do município de Umuarama. 2. O advogado Sérgio Issal Ono realizou cargas no processo de reclamação trabalhista, no caso número 2196/2000, através de sua secretária, tendo em vista a existência de procuração para tanto. Todavia, há que se salientar que não se verificou qualquer intervenção sua no processo, sendo que a parte autora foi representada nesse período pela advogada Célia Aparecida Thieme e Satuco Ono. E 3, não foi possível constatar aparentemente a existência de qualquer ato praticado pelo ex-procurador Sérgio Issal Ono que pudesse causar prejuízo ao município de Umuarama e ou ao autor, o senhor Adúcio Garcia. A Diretoria de Controle de Pessoal de CAP opinou pela improcedência da representação, uma vez que não há, no presente caso, sequer indício de favorecimento por parte dos representados, assim como não restou demonstrado qualquer dano que o erário possa ter tido com a atuação do advogado nos autos em que o município era parte. O Ministério Público sugeriu a procedência da representação, entendendo que houve duplo patrocínio por parte do advogado Sérgio Issal Ono, o que também configura ato de improbidade administrativa, visto que faltou com os deveres de honestidade, imparcialidade e lealdade, apesar da nulidade do acordo firmado, entendeu que não restou evidenciado dano ao erário. É o breve relatório. Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão a Diretoria de Controle de Pessoal quanto à improcedência da presente representação. A análise de mérito quanto ao patrocínio simultâneo em processos judiciais não cabe a esse Tribunal de Contas, mas sim aos nossos formandos aqui do curso de Direito, ao Conselho Profissional respectivo, ou seja, a Ordem dos Advogados do Brasil, competente para apurar eventuais infrações disciplinares e tomar as demais medidas cabíveis.
Conjunto fático probatório também não revela que o acordo judicial tenha trazido prejuízo aos cofres municipais. Constata-se que no ano de 2004, antes do advogado assumir o cargo de procurador-geral, o processo já se encontrava com o valor definido, sentença com trânsito e julgado, valor este utilizado como base para o referido acordo. Diante do exposto, voto pelo conhecimento e pela improcedência da presente representação nos termos da fundamentação. Em discussão, voto. Conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente, eu apenas me preocupo, e o conselheiro Durval Amaral lembrou bem, inclusive, aos professores e os acadêmicos que estão conosco. O cidadão era procurador-geral do município. Um mês depois, ele era advogado da parte que acionava o município. Eu entendo, senhor presidente, que mesmo não tendo havido nenhum prejuízo ao município, conforme o relato trazido, e o trabalho da equipe da corregedoria, que é muito bom, mas é um exemplo de uma falta de ética extraordinária, porque mesmo que o procurador tivesse respondido que quando ele assumiu o cargo já havia esta ação trabalhista, ou ações trabalhistas, ou são ações, excelência. Mas a verdade é que ele permaneceu no cargo e um mês depois houve um acordo, convenhamos que é uma agressão à inteligência. Vossa Excelência está julgando pela improcedência até por praticidade, porque constata-se que não há prejuízo ao município. Mas comunicações o tribunal pode fazer, a OAB, por exemplo, ou ao Conselho, conforme Vossa Excelência acabou de mencionar. Estamos falando de Umuarama? Sim, porque nacionalmente, volta e meia, vemos que o cidadão é ministro, dali a pouco ele é advogado de grandes corporações, sem nenhuma quarentena que pode ser substituída, sem nenhum respeito, eu diria, com a inteligência das pessoas que acompanham o direito. Então eu vou apenas sugerir, Excelência, vou acompanhá-lo, mas que nós encaminhássemos a OAB, que é tão dedicada, não é? Tão preocupada com a ética, que nós encaminhássemos a OAB para que ela possa ver se esse advogado, procurador, agiu com ética e aí possa tomar alguma medida. Eu fico muito preocupado quando esse tipo de coisa acontece. Volto a insistir, é uma prática até nacional, mas se nós aqui no tribunal podemos fazer alguma coisa, vamos fazê-lo. E até aproveitando, como diz Vossa Excelência, a plateia, porque aqui estarão grandes advogados, procuradores, como disse há pouco, juízes, promotores, assessores jurídicos, e podem ter como um exemplo do que não se deve fazer. É uma falta de respeito ao município de Umuarama. Eu não participei, eu deleguei, passei a procuração para a secretária, para ter acesso aos autos. Convenhamos, o procurador exagerou na sua desrespeitosa resposta. Eu não vou me opor à brilhante manifestação do conselheiro Nestor, mas só enfatizando, como Vossa Excelência já colocou, que primeiro não foi constatado que tenha havido dano ao erário público. Como no meu relato disse, ele era advogado da parte antes de ser procurador do município. A sentença transitou em julgado, inclusive com os valores, no ano de 2004. Ele foi procurador do município no ano de 2005 a 2006. Então, a sentença transitou em julgado antes dele ser procurador. E o acordo só foi firmado em juízo no ano de 2007. Até acredito que posteriormente a saída dele. Então, não me oponho à sugestão de encaminhamento à Ordem dos Advogados do Brasil. Vossa Excelência assimila a sugestão do conselheiro Nestor Batista de envio para eventual processo disciplinar na Ordem. Ok. Então, está, não havendo mais quem queira discutir, está aprovado o voto do relator, do corregedor. Processo número 11.476613,
Trata-se de representação da Lei 866/93, formulada por Vanderleia Silva Melo, em face pregão presencial, 4 de 2013, do município de Altamira, do Paraná, para aquisição de pneus novos destinados à frota municipal. Alega a representante a ilegalidade na exigência de que os produtos sejam de fabricação nacional, o que restringiria a competição. A representação foi recebida e oportunizada os contraditórios à pregoeira, signatária do edital, e à prefeita, tendo apenas essa se manifestado, pontificando que, 1. O procedimento licitatório transcorreu sem questionamentos. 2. O contrato foi assinado em 7 de março de 2013 e seus efeitos terminaram aos 7 de março de 2014. 3. Logo, inexiste interesse de agir em razão da perda do objeto. A Diretoria de Contas Municipais levantou preliminar de ilegitimidade da parte, arguindo que, em consulta ao banco de dados do sistema, aponta-se que existem 146 representações correlatas, em que a referida advogada, ou seja, a senhora Vanderleia, figura como parte interessada, o que passa a impressão de que a representante intenta socorrer interesses particulares privados por intermédio da casa, ao invés de buscar as instâncias judiciais adequadas, utilizando o Tribunal de Contas como instrumento de lobby velado, fugindo ao presente o impulso de interesse público que justifica a legítima atuação da Corte. No mérito, opina pela procedência, eis que a exigência de produto nacional ofende o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 866/93, que proíbe o tratamento diferenciado entre empresas brasileiras e estrangeiras, sem sanção, mas com recomendação ao município de Ubiratã para que não estabeleça tratamento diferenciado entre empresas brasileiras e estrangeiras. O Ministério Público não reconheceu a tese da ilegitimidade proposta pela unidade, mas concordou com a procedência da representação e multa. É o relatório. Diga-se que a questão aqui submetida é estritamente similar à julgada na sessão plenária da semana passada, processo 25.910113. Esse processo, sim, de Ubiratã. Nesse caso, nós estamos julgando agora o município de Altamira do Paraná. Lá como aqui, a Diretoria de Contas Municipais aventou a tese de ilegitimidade de parte, a qual rejeito, pois o artigo 113, parágrafo 1º da Lei 866/93 possibilita a qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica o direito de representar aos tribunais de contas irregularidades na aplicação da Lei de Licitações, o que é o caso dos autos. Quanto ao mérito, essa Corte de Contas apresenta posicionamento pacífico, rechaçando a impossibilidade de exigir que os bens a serem adquiridos por meio de licitação sejam de origem nacional, como concluído nos acórdãos 556/14 e 1234/14, todos desse plenário. Ante o exposto, voto pela procedência da presente representação em face de Elza Aparecida da Silva Aguiar, haja vista a ilegal exigência de pneus de fabricação nacional sem imposição de multa, determinando que tal restrição não se repita nos editais futuros. Está em discussão. Está aprovado. Processo 89682213. Trata-se de representação da Lei 866/93, formulada por EB, Alimentação Escolar Limitada, noticiando supostas ilegalidades na concorrência pública 017/2013, promovida pelo município de Foz do Iguaçu, que tem por objeto a contratação de serviços de fornecimento de refeições destinadas à rede municipal de ensino. A representação foi recebida em virtude dos seguintes indícios de irregularidade. A. Previsão no contrato de execução de garantia não estabelecida no edital em caso de rescisão unilateral da avença pela administração. Em B. Inexistência de orçamento detalhado acompanhando o instrumento convocatório. Em sua defesa, os representantes argumentaram que, quanto à questão da previsão de execução de garantia não exigida no edital, não há que se falar em nulidade, uma vez que, mesmo havendo um descompasso entre o edital e a minuta do contrato,
deve-se observar o disposto no artigo 56 da Lei 866/93, assim como não há previsão no instrumento convocatório de garantias. Em caso de rescisão, essas não serão aplicadas. Acerca da inexistência de orçamento detalhado, acompanhando o instrumento convocatório, afirma que, entre aspas, o objeto é claro e único, qual seja a contratação de empresa para a prestação de serviços de preparo e fornecimento de refeições, não envolvendo qualquer outro profissional do serviço, sendo satisfatória a planilha de custos e formação de preços, uma vez que o relevante ao processo é o valor unitário do posto de serviço para a cozinheira merendeira, fecha aspas. A Diretoria de Contas Municipais conclui pela improcedência, arguindo que a representante sequer retirou o edital de licitação ou o impugnou, comprometendo a sua legitimidade ativa para representar contra a licitação. O município conformou o contrato ao edital, não exigindo a garantia de execução contratual. O anexo modelo 9 do edital de licitação evidencia planilha de custo e formação de preços, com a composição da mão de obra em encargos incidentes na contratação, servindo de indicativo seguro de que a administração estimou de forma adequada os preços da contratação em sua fase interna. O Ministério Público acompanhou a unidade, pugnando pela improcedência da representação, com recomendação ao município. É o relatório. Com efeito, existe incompatibilidade entre o edital e a minuta de contrato que o acompanha, acerca da garantia contratual, uma vez que o instrumento convocatório não prevê a necessidade de garantia e a minuta do contrato estabelece a possibilidade de execução da garantia contratual em caso de rescisão unilateral da avença pela administração. Desse modo, a garantia mencionada na minuta contratual deveria estar prevista também no edital que regulou o certame, conforme obriga o artigo 56 caput da Lei 866/93. Em quem pese isso, a previsão na minuta do contrato de execução de garantia aparentemente decorreu de mero equívoco formal na sua convicção. Ademais, a questão poderia ter sido facilmente elucidada por provocação dos participantes interessados, mediante tempestiva impugnação ao edital. Ademais, o município adotou interpretação no sentido de não aplicar tal exigência. No entanto, a impropriedade formal restou verificada, impondo-se a procedência da representação sem sanção. No mais, quanto à inexistência de orçamento detalhado acompanhando o instrumento convocatório, constata-se que, como anexo ao edital, há uma planilha de custos e formação de preços, porém, sem a indicação de valores. Inicialmente, cumpre observar que o artigo 40, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 866/93, determina que entre aspas, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, fecha aspas, deve integrar o edital de licitação, como anexo desse. Assim, a obrigatoriedade de inclusão do orçamento decorre de lei e, nesse sentido, vem ponderando a doutrina, bem como decisões do Tribunal de Contas da União, nesse idêntico sentido. Acórdão 1535/2006 e 1750/14, ambos do plenário. E dessa Corte também o Acórdão 2093/12, de relatoria do nobre conselheiro doutor Nestor Batista. No entanto, apesar das impropriedades, não houve limitação à competitividade, eis que participaram do procedimento licitatório 9 empresas e 6 delas restaram habilitadas. Desse modo, considero que descabe a aplicação de sanção, mas convém a expedição de determinação, para que tal não mais se repita. Diante do exposto, voto pela procedência da representação em face do senhor Marcelo Bernardo da Silva e Reni Clóvis de Souza Pereira, determinando ao município de Foz do Iguaçu a, caso entenda necessária a exigência de garantia contratual, que faça constar no instrumento convocatório a sua exigibilidade. B, passe a fazer constar no instrumento convocatório, como anexo obrigatório, as planilhas orçamentárias detalhando a composição do preço final do objeto, bem como seus custos unitários. É o relatório e voto. Está em discussão o voto do corregedor? Está aprovado. Processo 5861-5415. Trata-se de representação da Lei 866/93, firmada por Ecopag,
administradora de cartões em face de pregão presencial 34/2015, realizado pelo município de Uniflor para a contratação de empresa especializada em administração de cartão alimentação eletrônico. O mote da impugnação consiste na exigência de apresentação por parte do licitante de certificado padrão PCI DSS de segurança de dados, algo não habitual em certames do gênero, o que corporificaria infringência direta ao artigo 28 da Lei 866/93. Por meio do despacho 1227/15, a representação foi recebida e suspensa a licitação. Aberto o contraditório, os responsáveis esclareceram que, após 2 impugnações administrativas ao edital, o Departamento de Licitações excluiu a cláusula contestada, republicando o edital e sanando a irregularidade. Diante disso, a DCM e o Ministério Público opinaram pela extinção do feito, sem julgamento de mérito e o seu consequente encerramento, em razão da perda do objeto. Ante o exposto, voto pela extinção do feito, sem julgamento do mérito, revogando-se a liminar anteriormente concedida e determinando o encerramento do processo. Está em discussão. Aprovado. Fim da pauta da Corregedoria, senhor presidente. Seguindo na pauta ordinária, processo 68.17.22.14 da Câmara Municipal de Mandirituba. Senhor presidente, pela ordem. Conselheiro Artagão de Matos Leão. Se não houver manifestação contrária, eu peço vista desse processo. Vistas concedidas. Senhor presidente, processo 22.97.41.12, trata-se de recurso de revista interposto pelo senhor Pedro Sérgio Mileski. Esse processo já havia relatado e já tinha, inclusive, dado por relatado, prefeito municipal de Marilândia do Sul, contra o acordo da segunda Câmara, que julgou parcialmente procedente a tomada de conta extraordinária originada de inspeção no município no exercício financeiro de 2009, dada a confirmação das irregularidades constantes do relatório de inspeção número 16/2009, arbitrando-lhe multas e determinando providências. Os achados acolhidos refere-se a ao achado número 1, exercício de atividade de assessoria jurídica por advogado nomeado em cargos em comissão. O achado número 3, contratação da empresa Escriba Assessoria Contábil e Informática Limitada para a prestação de serviços de contabilidade. O número 5, contratação de serviços de vulcanização e recapagem de pneus sem o cumprimento de determinações legais, além de indícios quanto à inidoneidade das propostas apresentadas. E 7, o achado número 7, divergências entre os registros da contabilidade local e as informações encaminhadas por meio do SIM-AM. A DCM pugnou pela conversão em ressalva da restrição concernente às divergências de registros contábeis, mas pela manutenção dos demais achados. Concluiu assim pelo provimento parcial do recurso, sendo acompanhada integralmente pelo Ministério Público de Contas. É o relatório. Proposta de voto, senhor presidente. Ressalto inicialmente, como já havia afirmado, que já efetuei o relato do presente processo pelo provimento parcial da peça recursal para afastar o item relativo às divergências entre os registros de contabilidade local e as informações encaminhadas por meio do SIM-AM, assim como o conselheiro Artagão pediu vistas. Eu não sei se Vossa Excelência terá efetivamente uma sugestão diferente da que estou apresentando. Relevei as impropriedades decorrentes da inobservância do pré-julgado número 6. Contudo, acho que vou concluir, depois, se Vossa Excelência quiser se manifestar, conselheiro Artagão, fique à vontade. Contudo, restou mantido o item relativo à contratação de serviços de vulcanização e recapagem de pneus. Procedimento licitatório, na modalidade de convite, apresentou irregularidades quanto à falta de indicação do dia e hora do recebimento das propostas e das assinaturas do licitante presente e da comissão de licitação, bem como da ausência de publicação do extrato. Além disso, a hipótese de conluio foi evidenciada diante das semelhanças das 3 propostas quanto à formatação e fonte. Do exposto, então, conheço do presente recurso de revista para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, reformando-se a decisão para que os achados 1, 3 e 7
sejam convertidos em ressalva, mantendo-se inalterados todos os demais termos do referido à decisão. É o relatório. E voto. Está em discussão o relatório e o voto? Está Senhor aprovado. presidente. Conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, o relato do conselheiro Durval Amaral foi perfeito, de alguns achados anotados na inspeção, restou apenas o de número 5, que trata da contratação de prestação de serviço de vulcanização e recapagem de pneus pela empresa Reconor Recapagem de Pneus Limitada, na modalidade de convite, segundo o relatório, sem o cumprimento de determinações legais, além de indícios quanto à inidoneidade das propostas apresentadas para a garantia da livre competição. Na verdade, senhor presidente, eu entendo que esse reconhecimento ele é totalmente subjetivo. Em nenhum momento o relatório de inspeção falou em dano ao erário, apenas de que havia, né, indícios de conluio. Ora, senhor presidente, uma licitação de R$ 28.872 para a recapagem de pneu no município. Deste total de 28 mil, foi efetivamente gasto 8.920. Simplesmente foi vulcanizado pneus, uma nota no valor de 7.440 e outra nota no valor de 1.480. Então, que interesse a parte ou as partes teriam de fazer conluio para uma licitação, não vou dizer nem pequena, uma mínima licitação, porque R$ 8.900 é o preço de um pneu de trator ou de caminhão, de uma máquina pesada. Então, mesmo que a licitação fosse o relatório do conselheiro Durval, eu repito, foi de acordo com o relatório de inspeção. Mas eu falo que é totalmente subjetivo, foi no entendimento do técnico, muitas vezes sem a experiência necessária do que é um município do interior, de como as coisas acontecem no município do interior, da falta de possibilidades de escolher melhor e outras empresas que fizessem esse trabalho. Então, me parece que o valor muito pequeno para que haja conluio. Na própria inspeção está claro que não há indícios de prejuízo ao erário. Então, mesmo que a licitação não tenha sido completa, mesmo que a afirmação de que um pequeno erro de português existente numa proposta tinha também na outra, eu até entendo que pode até ter sido a mesma pessoa que bateu, porque muitas vezes essas pequenas empresas não têm nem quem tenha condições para redigir essa proposta. Então, senhor presidente, levando em consideração todos esses argumentos, e principalmente de que não houve dano ao erário, né, eu gostaria de propor ao plenário a ressalva deste item também. Os demais já foram ressalvados, e aí não teríamos, então, nenhuma condenação, a parte seria... pode ser aprovado o relatório de inspeção, mas sem nenhuma condenação à parte. Essa é a minha proposta, senhor presidente. Ainda para discutir, o conselheiro substituto Tiago Cordeiro. Senhor presidente, me surgiram algumas dúvidas, eu vou pedir escusas ao relator, ao doutor Artagão, e pedir vistas desse processo. As vistas estão concedidas. Continua com a palavra o conselheiro Durval Amaral.
Processo número 40092115, trata-se de recurso de revisão interposto pelo senhor Edson Luiz Filipim, presidente da Associação de Pais e Mestres e Professores do Colégio Pedro Américo, Ensino Fundamental, em face do acórdão 444514 do Tribunal Pleno, mantido em sede de embargos nos termos do acórdão 152715 do Tribunal Pleno, o qual julgou parcialmente procedente pedidos de rescisão, tão somente para o fim de reduzir o quanto a ser devolvido ao erário estadual para o importe de R$ 26.557,41, referente às despesas realizadas fora do prazo de vigência do convênio e ausência de aplicação financeira, mantendo o juízo pela irregularidade das contas, bem como as demais sanções constantes no acórdão 3.956/12 da segunda Câmara. E resignada com a decisão, a entidade tomadora interpôs o presente recurso de revisão para o fim de subtrair da imputação de débito o valor de R$ 24.802, que corresponde às despesas realizadas após o término da vigência do convênio. Sustenta a recorrente, em síntese, a inocorrência de dano ao erário na aplicação dos recursos, caso haja vista a emissão do termo de cumprimento de objetivos pela concedente. Manifestando-se no feito, a Diretoria de Análise de Transferências entendeu preliminarmente que o atraso nos repasses perpetrado pela Fundação Araucária prorrogou o período de vigência do convênio. E, no mérito, tendo por base esse novo prazo, apontou a possibilidade de aceitar como regulares as despesas no valor de R$ 3.680 realizadas no período indicado, mantendo, contudo, a necessidade de devolução dos valores pagos a parentes do gestor da entidade no período em comento, no valor de R$ 2.480, bem como as demais despesas posteriores a 22 de fevereiro de 2012, no montante de R$ 18.462. Por fim, manteve inalterado o quadro de impropriedade relativo à ausência de aplicação financeira no importe de R$ 1.755,41. O Ministério Público destacou inicialmente que a Lei Federal 13.019, de 14, não tem aplicabilidade ao caso, devendo o novo entendimento ser utilizado somente em futuras transferências. No mérito, opina que as despesas impugnadas foram objeto de análise pelo órgão concedente, o qual considerou como medida desarrazoada e desproporcional a devolução dos recursos transferidos, tendo em conta a ausência de má-fé da entidade na aplicação dos dispêndios, assim como em decorrência do atingimento do objeto primordial do convênio e da não violação aos princípios da moralidade e eficiência. Assim, considerando o posicionamento da Fundação Araucária quanto aos fatos, entende o órgão ministerial pelo afastamento da determinação de recolhimento do valor de R$ 24.802 relativos aos dispêndios efetuados fora do prazo de vigência do ajuste, provendo parcialmente o recurso de revisão para manter a irregularidade da prestação de contas e determinação de recolhimento dos valores referentes à ausência de aplicação financeira no importe de R$ 1.755,41, assim como a multa pelo atraso na prestação de contas. O voto, através dos esclarecimentos e documentos encaminhados na sede recursal, ficou evidenciado que as despesas impugnadas foram objeto de detida análise pelo órgão concedente, no caso a Fundação Araucária, o qual concluiu pela não devolução dos recursos ante a manifesta boa-fé da entidade na aplicação dos recursos, inclusive os pagamentos efetuados aos parentes dos gestores da entidade a título de bolsas auxílios, uma vez que a Lei 13.019 de 2014, embora ainda não vigente à época, veda tão somente a celebração de parceria com os cônjuges ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o segundo grau, permitindo, por inferência, o regular pagamento a pessoas que prestaram de maneira válida seus serviços, ainda que parentes do gestor, sob pena de enriquecimento sem causa, salvo
de demonstrada nítida intenção de fraude, o que parece não ter sido o caso dos autos. Assim, diante da posição da entidade concedente, compartilho do opinativo ministerial no sentido de acatar as razões apresentadas pela tomadora, com o consequente afastamento da determinação de recolhimento no valor de R$ 24.802, atendente aos dispêndios efetuados fora do prazo inicial do ajuste devido à incidência da legítima expectativa de prorrogação do prazo de vigência, tutelando a segurança das relações jurídicas, notadamente em relação ao tomador, o qual não colaborou para o atraso de mais de 3 meses do primeiro e único repasse realizado pelo concedente. Assim, acompanhando a manifestação do Ministério Público de Contas e parcialmente o opinativo da DAT, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento parcial do presente recurso de revisão, para o fim de reformar parcialmente o Acórdão 444514, pleno, afastando a determinação de recolhimento do valor de R$ 24.802, relativo aos dispêndios efetuados fora do prazo de vigência do ajuste, mantendo-se no mais o teor da decisão constante do Acórdão 1527/15, pleno, no que se refere à devolução dos valores referentes à ausência de aplicação financeira, no montante de R$ 1.755,41. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão o relatório. Conselheiro substituto Tiago Cordeiro. Senhor presidente, apenas uma dúvida. O recurso de revista ele é conhecido e provido com fundamento em qual divergência jurisprudencial? Que seria? Revisão. Revisão. Então, revisão tem os fundamentos, né? Seria divergência jurisprudencial? Vossa Excelência está me indagando? Exato, senhor relator, porque eu só gostaria de saber o fundamento, porque o recurso de revisão ele tem também uma limitação, ele não é tão amplo quanto um recurso de revista. Eu ouvi as ponderações de Vossa Excelência e aí só me veio a questão do fundamento para... Senhor presidente. Conselheiro substituto Cláudio Canha. Senhor presidente, se eu não estou me enganando, 409.2.1, é o recurso de revisão em cima de um pedido de rescisão. Então ele funciona como um recurso de revista em cima do pedido de rescisão. Vossa Excelência está satisfeito? Então tá bom, estou acompanhando o Ministério Público e mantenho a minha posição. Ok, então está aprovado o voto do relator. Processo número 31744509, trata-se de pedido de rescisão formulado pelo município de Guaratuba em face do acordo que negou o registro às admissões complementares referentes ao concurso público disciplinado pelo edital 01 de 2002, uma vez que verificada a inobservância da ordem classificatória para nomeação dos candidatos de auxiliar de serviços gerais e auxiliar de serviços gerais B, auxiliar de serviços gerais A e auxiliar de serviços gerais B. O requerente alega, em síntese, que não foi dado aos interessados atingidos pela decisão de negativa de registro o direito ao contraditório e à ampla defesa. 2. Que os documentos tidos como faltantes encontram-se anexados no processo originário de admissão do concurso público protocolado sob o número 22917304, de admissão de pessoal, no qual foi concedido o registro das admissões. E 3, que houve violação literal de disposições de lei, pois não foi respeitado o artigo 5º, incisos da Constituição Federal, assim como a súmula vinculante 03 do Supremo Tribunal Federal. O efeito suspensivo foi concedido pelo então relator por meio do Acórdão 1369/10 do Pleno. No que tange ao mérito, a unidade técnica entendeu que o pedido de rescisão merece acolhimento parcial para determinar a rescisão da decisão referente à negativa de registro de admissão,
abrindo novos prazos para os servidores que foram afetados pela decisão a apresentarem defesa nos termos da súmula vinculante número 3 do Supremo Tribunal Federal em relação às multas aplicadas ao gestor, sugeriu, então, a sua manutenção. O Parquet de Contas consignou que a ausência de citação dos servidores interessados não constitui afronta ao previsto no artigo 5º incisos da Constituição Federal, tampouco ao disposto na súmula vinculante número 3, pois os servidores em questão não são partes no processo até que esse seja julgado irregular, oportunidade em que irão figurar como interessados, como dispõe o prejulgado número 11 dessa Corte. Em relação aos documentos tidos como faltantes, os quais ensejaram a negativa de registro do processo de admissão complementar, em breve análise aos autos, de número 22.91.7304, constatou que estão, de fato, presentes. Assevera, no entanto, que permanece ausente o ofício ou quadro contendo o número de protocolo ou da resolução, conforme estabelece a normativa vigente à época, porém que tal lacuna não gerou prejuízo à análise da legalidade da admissão, e assim propugnou pelo conhecimento do pleito rescisório e, no mérito, pela procedência